Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aulinha de hoje nós vamos continuar nossa discussão a respeito dos povos indígenas da América como um todo, né? Nós já começamos a falar sobre a diversidade cultural que havia entre os grupos e que há entre os grupos indígenas americanos do continente americano. Nós já falamos também sobre os chamados povos pré-colombianos, que eram aqueles povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, do europeu Cristóvão Colombo, antes da colonização, portanto. E eu falei que os chamados povos pré-colombianos eram vários, mas os três principais que nós destacamos são os maias, os astecas e os incas. A gente já falou sobre os maias e os astecas e na aula de hoje a gente vai estudar algumas curiosidades, algumas características aí dos incas, beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre os incas. Pois bem, diferentemente dos maias e dos astecas que estavam na região da Mesoamérica, né, que estavam ali na região da América Central, os incas estavam aqui na América do Sul, tá? Mais especificamente perto da chamada Cordilheira dos Andes, né, que perpassa todo esse território aqui oeste da América do Sul, tá bom? Então, países que hoje são chamados de Peru, Equador, Bolívia, China e até mesmo a Argentina, e o território destes países antes, né, milênios atrás, pertenciam ao Império Inca, tá bom? Os incas, eles não possuíam uma escrita, mas apesar de não possuírem uma escrita, os incas, gente, eles estabeleceram um estado teocrático, podemos dizer que absolutista. A gente já estudou o que é absolutismo. Claro que o absolutismo do Inca, né, dos incas, desculpa, não é o mesmo absolutismo lá dos europeus. Mas podemos chamar esse governo assim, porque era um governo extremamente autoritário, certo? Um governo violento e um governo centralizado. Então você vai se lembrar que os maias, eles não tinham um governo centralizado, nós falamos sobre isso, né? Os maias, eles se estruturavam em torno das cidades-estado. Os astecas, eles chegaram a ter um governo centralizado, né? Mas os incas destes três povos, os incas é o povo que mais formaram um estado centralizado, autoritário, tá? E aí você viu aqui essa palavra teocrático, né? É um estado onde o rei, que era chamado de Sapa, isso mesmo, Sapa, era o Sapa Inca, que quer dizer, era o imperador supremo, né? Então o imperador dos Incas, ele era considerado como um deus, certo? Então isso fazia com que as pessoas incas, né, o respeitassem muito e o adorassem bastante, né, como sendo um dos deuses, já que eles eram politeístas, assim como os outros povos. Então este aqui era o território dos incas. É bom deixar claro que nem sempre eles tiveram o território desse tamanho, que é um território muito grande, né? Eles começaram com um território bem pequenininho, gente, aqui, ó, na cidade de Cusco. Aliás, Cusco, que hoje está no Peru, na cidade, no país do Peru, Cusco era a capital dos Incas, tá? É onde eles começaram aqui o seu império, né? E depois eles foram se expandindo, conquistaram isso aqui, né? Tudo no século XV, né? A gente vê as décadas aqui. Então primeiro eles conquistaram essa região, depois essa região maior amarela, depois essa região aqui meio cor de salmão aqui na legenda, né? E depois essa região, por fim, essa região azul. Então quando os espanhóis chegaram, né? Quando os espanhóis chegaram aqui na América do Sul, este aqui era o território dos Incas. Portanto, um território vasto, né? Vastíssimo, certo? Os Incas, eles eram chamados de filhos do Sol, isso porque dentro da mitologia deles, dentro da mitologia dos Incas, o deus Sol era o deus principal, tá? Dos deuses que eles adoravam. Eu já falei que eles estavam numa região montanhosa, né, onde está a Cordilheira dos Andes,
Portanto, os terrenos entre os incas não eram terrenos, em sua maioria, planos, eram terrenos acidentados, já que é uma região montanhosa, mas isso não os impediu de desenvolver agricultura. Como que eles fizeram isso? Através dessas técnicas aqui. Olha só que interessante, gente. Eles então criaram como se fosse essa escadaria, né? Tudo isso aqui é artificial, na natureza não tem assim direitinho, né? Retinho. Tudo isso eles fizeram. E aqui nessas escadas, nesses degraus, né? Eles foram plantando. Isso mesmo. Então a agricultura, assim como entre os maias e os astecas, era o principal elemento econômico dos incas. Por mais que tivessem dificuldades então geográficas, né, geológicas, a questão do solo, isso não os impediu de cultivar. Então os incas eles cultivavam muita coisa, cacau, algodão, né, o próprio milho, mas o principal elemento que os incas cultivavam era a batata. Isso mesmo, a batata. Não sei se você sabe, mas a batata tem origem, ela é nativa daqui da América do Sul, mais especificamente da região dos Incas, a região andina, né? Próxima da Cordilheira dos Andes. Depois que os europeus levaram, né, tudo mais, e ela se popularizou no mundo. Mas a princípio era, né, aqui nativa dessa região dos Incas. Então eles cultivavam bastante nesse sistema aqui, bastante original, bastante interessante e engenhoso, né? Então isso serve também para a gente quebrar um pouco, como eu já falei, aquela ideia, né, de que, não, os povos indígenas, em sua maioria, eles eram atrasados, o europeu que veio trazer o progresso. A gente vê com os incas, por exemplo, que não. Eles tinham um estado centralizado, eles tinham um governo organizado, né, eles tinham um sistema de tributação, eles tinham sistemas complexos de núcleos urbanos, de urbanismo, né, nos centros urbanos que eles tinham, e técnicas avançadas também aí no que se refere à agricultura, né? Então eram povos bem avançados, né, no que se refere aí a questões tecnológicas. A agricultura era a base da economia dos incas, já falei sobre isso, né? Atividade baseada no cultivo do milho, da batata, né, de outros, principalmente da batata. Os incas tinham grandes rebanhos de lhamas, faltou um Hzinho aqui. Então, lhamas e alpacas, né? Um bichinho que vocês devem achar fofinho, devem ter visto aí, né, em desenhos e tal. Então, as lhamas e alpacas serviam de bestas de carga, né, para carregar e também carregar mercadorias e também como fontes de lã para tecelagem, né, e para o vestuário, tá certo? Falar um pouquinho de Machu Picchu, né? As famosas ruínas de Machu Picchu que vocês já devem ter visto aí em alguns lugares. Interessante Machu Picchu porque assim, quando os espanhóis chegaram, eles destruíram a maioria das construções, das cidades, ou se não destruíram, tomaram e modificaram as antigas cidades dos incas, tá? Assim como também foi com os astecas. Depois a gente fala desse processo de tomada dos espanhóis. Mas a região de Machu Picchu, os espanhóis não encontraram essa cidade, ela não foi encontrada, ela ficou ali em ruínas ao longo do tempo e ela foi redescoberta, gente, somente no século XX, no início do século XX, mais especificamente no ano de 1911. Olha só que interessante, então durante séculos a cidade as ruínas de Machu Picchu, hoje elas são bastante visitadas, né? Todo mundo que vai ao Peru quer conhecer essas ruínas, né? É uma região tombada com patrimônio histórico da humanidade e tudo mais. Mas durante muito tempo ninguém sabia da existência dela, né? Arqueólogos, né, que redescobriram em escavações e tudo mais essa importante cidade, uma cidade ali do Império Inca, lá no século XX já, tá bom? Interessante, que como eu falei, os incas eles não tinham uma escrita, né? Eles não tinham escrita, mas apesar de não terem escrita, eles desenvolveram essas ferramentas aqui, tá? Que eram os chamados quipos, tá? Para que os quipos serviam? Então, era um conjunto de nós e barbantes coloridos, como esse aqui, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade. Então, esses nós aqui que eram feitos poderiam significar unidades, dezenas, centenas, né, ou até mesmo milhares,
que eram importantes, por exemplo, para a questão da agricultura, para você contabilizar a quantidade, né, de produtos que você colheu, né, que você vendeu, era importante para o comércio, tá bom? Então é um sistema contábil, tá? Um sistema de contabilidade que os incas desenvolveram, né? Aqui um pouquinho mais, né, dos quipos, né, uma ferramenta bem interessante utilizada ali pelos incas, tá? A religião, né? Na religião nós tínhamos uma mistura de culto à natureza e crenças mágicas. Os maiores templos eram dedicados ao sol, que é chamado lá, o deus sol é chamado de Inti, tá bom? No idioma Quechua, tá? O idioma Quechua era o idioma falado pelos incas. Até hoje ele é falado em países como Peru, por exemplo, em comunidades rurais, né, como um dialeto, como um idioma que vem lá dos seus antepassados incas, né, ele sobreviveu. Realizavam sacrifícios, tanto de humanos como de animais, a gente já falou sobre isso lá nos maias, né, então era uma prática comum também entre os incas, tá? Grandes descobertas farmacológicas, olha só que interessante, os incas eles usavam a folha da coca. Para quem não sabe, a folha de coca é nativa ali dessa região onde estavam os incas, né? E essa folha de coca, ela era usada como analgésico. Eles mascavam a folha de coca, né? Até mesmo também para matar a fome, tá? Então usada como analgésico e para matar a fome. É do extrato da folha de coca dessa planta que se faz o refrigerante que hoje é bastante apreciado no mundo inteiro, que é a Coca-Cola, tá? É do extrato da planta, né, de coca lá da região. E é também desse extrato que se faz o narcótico, né? O narcótico, a cocaína, tá? Que é feita aí a partir da folha de coca, tá bom? Mas ela é muito usada, mascada até hoje, né? A planta, né? A planta, não falando da droga em si, mas da planta, ela é utilizada, né, para quando a pessoa, por exemplo, tem muito frio, né, na região faz muito frio, então ela fica mascando coca, né, ou também para analgésico, para tirar alguma dor, né, tem alguma propriedade analgésica e também para matar a fome. Outro detalhe interessante, os meninos se casavam aos 20 anos e as meninas aos 16. E o casamento deles era muito assim, prático, né? Digamos assim. Não tem toda a cerimônia que nós temos hoje. Eles simplesmente faziam duas filas e um funcionário ia casando todo mundo. Ó, saiu um casado, saiu outro casado, né? Saíam casais, tá? Dessas duas filas, né? Então é uma questão cultural que os incas tinham. Os incas, eles acreditavam na reencarnação, tá bom? Aqueles que obedeciam a regra, né? Que era a seguinte regra: não roube, não minta e não seja preguiçoso. Eles acreditavam que quando eles morressem, eles acreditavam, né, que essas pessoas que respeitavam a regra iriam viver ao calor do sol, enquanto os desobedientes passariam dias eternamente na terra fria. Então essa questão do castigo, né, de um juízo, né, que era feito depois da morte e tal. Os incas também praticavam o processo de mumificação, especialmente das pessoas mais proeminentes. Olha que semelhança com os egípcios, né? Vocês já estudaram os egípcios no ano passado, vocês viram como que era o ritual dos egípcios e tal. O interessante é que os incas não tiveram qualquer contato com egípcios ou com mesopotâmicos. E eles desenvolveram práticas e detalhes culturais bem semelhantes, né? Então, olha a complexidade que esse povo tinha. Isso na antropologia nós chamamos de fenômeno de paralelismo, né? Nós temos dois conceitos na antropologia, né? A ideia da difusão cultural, que um costume cultural é passado de um povo para outro a partir do momento em que um povo entra em contato com o outro. Então, olha só que legal que eu tenho aqui. Então, estabelece um contato e aí essa prática cultural é espalhada. Mas o outro é o chamado fenômeno de paralelismo, né? Como se chama na antropologia. Que é quando um povo desenvolve a mesma prática cultural, ou pelo menos semelhante, aqui no caso falando da mumificação, sem ter contato com o povo, entre o povo e o outro, tá? Então isso é um detalhe interessante aí. Os artesãos incas eram peritos em fazer ornamentos de ouro e prata e deixavam peças admiráveis feitas em cobre e cerâmica, né? Já aqui retratando uma lhama, né? Olha só que bonito, né? Curioso aí a arte dos incas, tá bom? Um outro detalhe interessante dos incas
é que eles desenvolveram uma complexa rede de estradas, tá? Isso é legal. Você vê aqui o território dos Incas, deixa eu voltar aqui, olha só. Tá vendo essas linhas aqui, essas linhas vermelhas? Tudo isso aqui eram estradas, gente, que ligavam uma cidade a outra dos Incas. Olha só que interessante. Então, isso aqui demandou uma complexidade muito grande, né? Mais um aspecto para a gente romper com aquela ideia de que eram povos atrasados. Os caras desenvolveram estradas, desenvolveram também um sistema postal, né, para se levar mercadorias, produtos de um lugar para o outro, através dessas estradas, né, e tudo mais. E eles também dividiam ali as suas plantações, né, nos chamados ailus, tá? Ailus, que eram como se fossem lotes de terra, comunidades de terra, onde eles plantavam, colhiam ali, praticavam a agricultura, tá certo? Então, nós vimos curiosidades bastante interessantes aí, né, dos povos incas na aula de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado, né? Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre os incas. Nós ainda temos algumas coisas para discutir neste capítulo ainda, que são os povos indígenas brasileiros, né? Agora vamos falar de onde a gente vive. Os povos indígenas brasileiros que tinham diferenças, né, desses povos que a gente estudou até agora, bem significativas, e que nós vamos estudá-los aí nos nossos próximos encontros, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais!